palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E nós vamos ler aqui até o versículo 7. Diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu diria que, na verdade, ele coexiste com a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, a ansiedade chegou junto. Todo o problema do homem se origina na separação entre ele e Deus. A origem de todo o problema da humanidade, dos homens, meus, teus, da sociedade, se origina na separação entre o homem e Deus. E todos eles encontram solução na verdadeira volta do homem a Deus. A separação gera problemas. A aproximação, ela provê soluções. A falta de relacionamento com Deus gera problemas, desequilíbrios. Mas o relacionamento com Deus vai promover equilíbrio. Vai prover soluções para esses problemas. Entre eles, o da ansiedade. A ansiedade chegou, entrou, começou a coexistir com o homem, com a separação. Eu quero dizer que há solução na aproximação. Na aproximação. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus é aquele em quem nós encontramos segurança. O salmista o chama de torre forte. Aquele lugar seguro. Deus é a nossa rocha inabalável. Jesus é essa rocha, sabe? Tudo falando de Deus. Ansiedade vem como resultado de uma insegurança. De uma insegurança. É o mesmo quando, de repente, você vê uma criança pequena. Ela está ali em algum ambiente, em algum lugar, e de repente ela se perdeu, se distanciou do pai e da mãe. E de repente ela fica apavorada, correndo, e começa a chorar, vai para cá, vai para lá. E daí ela acha a mãe, acha o pai, e ela vem, e daí ela se sente segura. O que causou ansiedade e essa criança ficou toda apavorada? O distanciamento do pai, da mãe. O que levou essa criança a acalmar, a estar bem,
a ficar livre daquela ansiedade? A presença, a aproximação. Mas o distanciamento, a ausência, causa ansiedade. Vamos olhar aqui para a palavra de Deus e aprender sobre verdadeiros o que eu chamaria de antídotos e remédios contra esse terrível mal chamado ansiedade. Antídoto contra a ansiedade. Versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo aqui. Alegrem-se. Às vezes, no Senhor, é isso? Não. O que está escrito? Alegrem-se sempre. Sempre no Senhor. E daí ele fala, novamente direi, alegrem-se. Ele repete, enfim, é muito interessante isso tudo, né? O Espírito Santo sabe como comunicar. E ele usou Paulo, ele falou uma coisa, ele repetiu isso. Ele repetiu isso. Está aqui um imperativo bíblico. O que eu quero, o que eu enxergo aqui? A gente está falando sobre ansiedade e o Paulo ia entrar no assunto da ansiedade. Eles não tinham o coronavírus, essa pandemia, mas dentro do Império Romano, eles enfrentavam muitas perseguições. E a perseguição não era de um vírus, era de um império. Eles também tinham como adversário a religião judaica e alguns judeus que queriam destruí-los. Então, eles não tinham que andar de máscara na rua, mas por conta de um inimigo invisível. Mas eles sabiam que tinha gente à sua volta e que queria destruí-los e fazer mal a eles. Isso também gerava uma pressão. Uma pressão. Essa carta foi escrita aos Filipenses. A cidade de Filipos ficava na Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai fazer uma menção aos irmãos da Macedônia. E ele vai deixar muito claro lá que havia uma privação financeira muito grande. Que tinha gente muito pobre lá. E ele, então, vai dizer que aqueles irmãos, na sua extrema pobreza, contribuíram. Deram o que tinham, além do que tinham deles mesmos. Eles mesmos se deram. É para esse povo, inclusive está nesse capítulo essa história. Nesse contexto. E então ele está escrevendo para esse povo que teria razões para se encher de ansiedade. Será que a gente vai ter, não vai ter? O que vai acontecer? Tem pobreza, tem isso. Olha a sociedade como está. E de repente Paulo vai dizer para essas pessoas alegres: se há alegria, a presença da alegria
afasta a ansiedade. Deixa a ansiedade lá longe. Alegria é necessária. Então ele começa a instruir, então ele disse, alegrem-se, daí reforça dizendo, novamente direi, alegrem-se. E, gente, como já mencionei aqui, esse verbo está no imperativo, é uma ordem. E o Espírito Santo não nos daria uma ordem sem que nós pudéssemos obedecê-la. E também a Bíblia nos diz o que fazer e ela sempre nos diz como fazer. Tem uma ordem, alegrem-se. Mas como é que eu vou me alegrar? Ele dá um comando, mas ele oferece o recurso para obedecê-lo. Paulo fala da alegria. E então ele fala sobre a fonte da alegria. Ele fala sobre esse antídoto, mas ele mostra onde está esse antídoto. E ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor.